pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Dani e essa é mais uma aula de artes do Clube da Aprendizagem. Eu espero que estejam todos bem, em casa, lavando as mãos e se cuidando. Além disso, assistindo e fazendo todas as atividades das aulas que nós temos preparado para vocês com muito amor e carinho, tá bom? Na aula da semana passada, eu ensinei para vocês uma maneira de pintar, uma técnica utilizando tintas mais líquidas, ou melhor, mais cremosas. E aí alguns de vocês disseram, prof, como que a gente faz essa aula se eu não tiver tinta em casa? Pensando nisso, nós decidimos preparar uma aula sobre produção de tintas, certo? Vamos lá? Para quem estava presente naquela aula em que a gente produziu tinta e conversou um pouco sobre do que as tintas são feitas e como elas podem ser feitas, eu vou relembrar aqui algumas informações. Mas para quem não estava presente, vai ser legal que vocês vão poder aprender essas informações, tá bom? Basicamente, as tintas elas são feitas de 3 componentes. O líquido, que é a água, um aglutinante, que é o componente que homogeneiza e torna a tinta uma coisa só, e o pigmento, que é o que vai dar cor a essa tinta. A tinta ela pode ser produzida de diversos métodos, que podem ser misturas, fervuras. Então eu pego um determinado ingrediente que solta tinta quando fervido e utilizo ele para fazer essa tinta, ou ainda com macerar, que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que funciona, tá bom? A técnica que a gente vai utilizar hoje é a da mistura, mas eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer também utilizando a maceração e depois mistura, tá? Ingredientes ou materiais para essa aula. Basicamente, cola branca, líquida, escolar, tá? Não pode ser outro tipo de cola, que o único que vai funcionar é isso daqui, mas qualquer cola branca de qualquer marca que vocês tiverem em casa, vocês podem utilizar, tá bom? Novamente, nós vamos precisar de um recipiente para fazer a tinta e os pigmentos nós vamos adquirir eles hoje a partir do que eu tenho em casa e do que você tiver em casa. Os primeiros materiais que eu vou utilizar são os que provavelmente vocês tenham em casa, tá? O primeiro deles é o café. Então, como que esse café tem que ser? Eu testei utilizando o café novo e o café seco, depois de passado. Então, quando seus pais passarem café, vai sobrar o café ali no coador. E aí vocês guardem esse café, quando ele estiver seco, vocês utilizem, tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui no meu recipiente de mistura. E vou colocar um pouquinho de café ali. E vou misturar. Aqui eu tô utilizando um palitinho que é pra não sujar o pincel ainda. Mistura bem. Em alguns casos, vocês não vão precisar utilizar a água. Vocês vão misturar o café com a cola e é isso. Essa tinta, utilizando o café, ela não vai gerar um tom muito forte. Na verdade, nenhuma das tintas que nós vamos produzir hoje vão gerar tons muito fortes. Por quê? Porque nós estamos utilizando ingredientes basicamente naturais e o pigmento deles é um pigmento mais suave. Não é um tom tão forte quanto o das tintas comercializadas. Até porque a gente conversou nessa aula sobre as tintas, que as tintas industriais elas são produzidas de outras maneiras e utilizando mais do que esses 3 componentes que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos testar como é que ficou a tinta marrom, que é o resultado da mistura
da cola com o café. Então, como vocês podem ver, é um tom mais fraquinho, tá? Não é um tom muito forte que a gente vai conseguir. O que acontece? Geralmente, os tons que nós vamos atingir com os materiais que nós temos em casa são tons terrosos do café. E agora eu vou fazer a mistura com um tempero que eu tenho aqui em casa, que se chama curry. Pode ser páprica, pode ser coloral, pode ser açafrão, qualquer um desses temperos que tenham um tom mais terroso ou mais avermelhado que os pais de vocês tiverem em casa, vocês conseguem utilizar. Então, novamente, eu vou colocar a cola junto com o componente. Então, vocês colocam a cola e o tempero. Conseguem ver assim? Mistura de novo. Com o curry, que é o que eu tenho aqui em casa, a gente vai conseguir um tom amarelo um pouco opaco, assim. Ele não é um amarelo muito forte. Eu não vou colocar água para ser mais rápido e porque eu não quero uma tinta muito líquida. A tinta com mais água, ela vai ficar mais clarinha. Então aí vocês precisam testando. Se vocês colocam mais ou menos o que tá dando a cor, mais ou menos cola e se precisa da água, tá? Ó, deu este resultado. E agora a gente vai ver como que ele fica no papel. Vocês viram que é um amarelo bem clarinho. Não é um amarelo bem forte. Mas já é um tom que a gente consegue. Então, aqui nós temos já duas tintas possíveis para vocês fazerem em casa, que é com pó de café usado e com tempero, esse aqui é o curry. A outra possibilidade que eu vou mostrar para vocês agora é utilizando a maceração. Essa pode ser um pouquinho mais difícil de vocês fazerem em casa, mas ela é interessante porque dá muitas possibilidades. Eu vou usar aqui uma colher de pau e um desses negocinho de madeira que eu não sei o nome, não me lembro, mas se os pais de vocês tiverem em casa um pilão de espremer alho ou de espremer temperos, é esse mesmo. Como eu só tenho vou chamar de colher. Como eu só tenho essa colher, essa parte do pilão, não tenho a cumbuquinha onde a gente faz a maceração, eu vou utilizar o fundo da colher para macerar. Com a maceração, com essa técnica que eu vou mostrar para vocês, a gente pode produzir tinta a partir de folhas, de flores e de grãos que tenham pigmento mais forte. Eu vou utilizar um temperinho, a salsinha, que é uma folha verde, para tentar alcançar a tinta verde. Eu vou só mostrar a técnica, tá? Porque com o material que eu tenho eu não consigo atingir um tom verde bem realista. Mas vocês vão entender como é que funciona. Se vocês tiverem, por exemplo, no quintal de vocês flores roxas, flores rosas, vocês podem testar essa técnica para fazer uma tinta nesses tons, tá? Essa aqui é a salsinha, é bem cheirosa e é uma folhinha verde bem fácil de macerar. Folhas verdes mais escuras atingem tons mais escuros. Então eu vou colocar a folhinha verde aqui na cavidade da colher. Então, para macerar, vocês vão fazer esse movimento de esfregar. Peraí que eu vou tentar mostrar para vocês melhor. Eu vou amassar. Tem que usar força aqui, tá, pessoal? Amassa bem
E aí eu vou amassar até virar um creminho, uma pastinha verde. Eu vou tentar fazer aqui rapidinho pra ver se vocês conseguem ver. Amassa bastante, tá? Pode esfregar assim. A técnica da maceração, ela basicamente é você esfregar o material, amassar ele o máximo que você conseguir, até você atingir uma textura de pasta. Eu não vou conseguir atingir isso aqui porque os materiais que eu tô usando não são pra isso, né? E aí, eu vou tentar fazer mais um pouquinho disso aqui. Amassar mais. E aí eu vou colocar a cola. Então agora eu vou colocar a cola. E aí eu vou macerar em cima da cola. Vocês não precisam fazer isso se vocês conseguirem macerar bem antes de colocar no recipiente, tá? Se vocês conseguirem atingir uma espécie de pasta. E a outra coisa importante dessas tintas que a gente tá fazendo aqui é que elas vão ter textura. Ela não vai ser uma tinta lisinha como as que a gente compra por aí. Por que eu tô utilizando a colherzinha? Ó, agora eu vou mostrar pra vocês que eu misturei e ficou um verdinho um pouquinho mais claro. Porque o que eu tô utilizando, ele tem um tom mais claro. Por que eu tô misturando com a cola, com essa colherzinha de macerar? Porque aqui, onde eu tô macerando, tá ficando todo o pigmento, toda a cor dessa folhinha. Então, eu vou misturar com esse próprio material, tá bom? Então, vocês vão continuar macerando, assim como eu tô mostrando, aqui no recipiente. Ó. E agora, a gente vai testar essa cor no papel. Como vocês viram, tá cheio de pedacinho de folha no meu e tá bem clarinho. Então, pode ser que vocês nem enxerguem quando eu passar no papel. Mas vale a pena testar em casa. Ó, é um tom de verde bem clarinho, quase não dá pra ver. Se vocês utilizarem folhas de flores mais coloridas ou folhas de jardim, folhas mesmo, folhinha verdinha, pode ser que vocês atinjam um tom mais forte. Mas a técnica de maceração é assim que faz. Tem que usar um pouquinho de força, tem que se esforçar bastante, mas no geral é uma técnica simples de produzir uma tinta. Então, na maceração, é importante lembrar que a gente não deve colocar água, porque as folhas e as flores, eles já têm água em si naturalmente. Se a gente colocar água, o tom vai ficar muito claro e a tinta vai ficar muito aguada, tá bom? Por último, mas não menos importante, eu vou mostrar pra vocês como fazer duas tintas a partir de uma tinta. Eu tenho aqui em casa tintas de cabelo azul e roxa. E aí, o que é importante que vocês saibam a partir disso que eu vou mostrar pra vocês? Que vocês podem fazer tinta com o que vocês tiverem em casa. Então vocês vão precisar ser um pouquinho criativos, porque como é pra gente ficar em casa, não é pra sair, a não ser que seja realmente necessário, eu tô utilizando tudo que eu tenho. Eu coloquei a cola, aqui uma gotinha pra cada lado, e agora eu vou colocar uma gotinha de cada lado das minhas tintas. E aí a gente vai ver como que vai ficar. Como elas são tintas para cabelo, o pigmento delas é bem forte. E aí eu vou misturar. Eu vou misturar bem para que fique homogêneo.
Olha que lindo esse azul. Óbvio que vocês podem não ter uma tinta azul para cabelo em casa, mas é uma possibilidade. Vamos ver como é que fica no papel? Legal, né? A tinta, utilizando só a cola, sem acrescentar água, ela dá uma textura muito mais legal de trabalhar, como vocês podem ver aqui. Mas, se vocês acharem importante colocar água, coloquem. Agora eu vou misturar a outra. Agora, misturando o outro tom. Vocês percebem que nesse caso de misturar essa tinta que eu já tenho em casa com a cola, eu tenho resultados bem interessantes? Eu vou deixar assim como tá, uma parte mais escura e outra parte mais clara. E vamos ver como fica no papel. Olha só. Pegar mais tinta. Viram só? Agora eu tô misturando a outra cor de tinta de cabelo que eu tenho aqui em casa, que é a tinta roxa, e que tá me dando um tom não roxo exatamente, tá mais pra um lilás. Passando ele aqui um pouquinho no papel, vocês conseguem ver que, dependendo de como eu pinto, o tom aparece de uma maneira ou de outra. Bom, pessoal, essa foi a aula de artes de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam produzir tintas muito legais em casa. Lembrando que vocês podem utilizar qualquer material, canela, outros temperos, folhas, flores, sementes. A técnica de maceração vocês podem testar com vários ingredientes para tentar alcançar uma determinada cor, tá bom? Grande beijo! Mandem as fotos das tintas de vocês e produzam uma pintura com essas tintas para que eu veja que tons vocês alcançaram, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau!